Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Seja bem-vindo você que é inscrito deste canal, seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez e seja bem-vindo você também que é patrocinador deste canal. Chegamos à parte 3 desta série e vamos abordar aí um Salvador crucificado chamado Tammuz ou Tammuz, né? E desde já aviso para vocês que a parte 2 ela foi inesquecível, né? Porque falamos de Buda, né? A parte 1 falamos de Krishna e acabei que notando quão familiar é Buda e Krishna, né? Krishna, Jesus, Krishna, e que deu para perceber como o plágio foi feito, né? Mudou umas coisinhas aqui ou ali, mas quando se compara, né, as duas narrativas, né, você nota claramente o plágio realizado. E que de todos os salvadores crucificados que vocês vão observando aí durante a série, você vai perceber comigo aí que esse personagem chamado Jesus nada mais é que um salvador pirata, né? Um salvador crucificado pirata de outros salvadores que vieram antes dele, né? Claro, o que dá para entender até agora é que esse personagem chamado Jesus, né? Apesar disso que nós não temos nenhum evangelho de Jesus, nós temos aí evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, evangelho segundo o Espiritismo, evangelho dos Mormons, evangelho da Testemunha de Jeová, evangelho da igreja A, B ou C, mas o evangelho puro, cristalino de Jesus você não tem. O que temos ali são narrativas, né? E notamos que nessas narrativas, né, é contado histórias totalmente contraditórias entre Mateus até Lucas, né? Enfim. Mas ambos os evangelhos aí do Novo Testamento apresentam um Messias Salvador crucificado. E que ao analisarmos Tammuz, né, da parte 1 para frente aí, você vai perceber que existe ainda muita coisa para ser falada, né? Eu não sei o que está escrito. Nós vamos analisar as evidências apresentadas aí. E na parte 4 nós vamos falar sobre Iau e Jesus, dois salvadores também que foram crucificados. Iau e Jesus. Olha a capa do vídeo aí, gente. Vai ser a parte 4. Né? Mas enquanto essa parte 4 não chega, nós vamos ficar na 3 ainda. Mas antes da gente começar a nossa leitura e nossa análise, eu lhe convido você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e venha comigo analisar mais um Salvador crucificado, né? Rapaz do céu. O paganismo impera no cristianismo, gente. Solta a vinhetinha. E vamos começar aqui nossa leitura e investigação, né, sobre Tammuz, ou Tammuz, a deidade que foi crucificada, né, um salvador também, né? Deidade por quem mulheres hebreias apóstatas foram vistas chorando em Jerusalém no 6º ano do exílio do profeta Ezequiel, em 612 antes da Era Comum. Se você quiser pegar esses textos para conferir, dê pausa no vídeo e confira. A história desse Salvador está dispersa em fragmentos de vários escritores. Uma versão completa deste personagem é, provavelmente, o relato de Quitércias, 400 antes da Era Comum, autor de Persica,
Também foi crucificado como sacrifício pela expiação dos pecados dos homens. No caso, Parkhurst, autor cristão, que refere-se a Tammuz como um precedente ao advento de Cristo. Sobre este Salvador, diz um texto grego: tenha fé, vocês santos, seu Senhor está restaurando. Tenha fé na elevação do Senhor, e pelas dores que Tammuz sofreu, nossa salvação foi alcançada. O Tammuz histórico-mitológico está relacionado entre os deuses sumério-babilônicos, regentes do mundo vegetal. Foi parceiro de Ishtar e Astarte, o Astarté. Segundo a tradição, ele retornou da morte e morre novamente a cada ano. Representa o apogeu e a decadência da vida terrena em seus ciclos naturais. Seu culto floresceu não somente na Mesopotâmia, mas também na Síria, Fenícia, Palestina. Tammuz é identificado como o egípcio Osíris e o grego Adonis. Pesquisadores traçaram uma genealogia de Tammuz. Ela está na Bíblia. Noé gerou Ram e Ram gerou Cush. Cush, legendário fundador do reino de Babilônia, gerou Nimrod. A partir daí, a história ganha ares de primórdios da civilização. Depois da morte do pai, Cush, Nimrod teria desposado a própria mãe, Semiramis, uma descendente daqueles que sobreviveram ao dilúvio. Uma vela para Baal, casado com a mãe, Nimrod tornou-se um rei poderoso. Semelhante a Osíris, Nimrod foi assassinado e seu corpo, cujas partes retalhadas foram dispersas por todo o seu reino e foram novamente reunidas pela rainha Semiramis. Somente uma parte não foi resgatada, o pênis. A rainha declarou que o rei não mais retornaria ao convívio dos mortais, pois havia ascendido à sua morada celestial. O sol, daí em diante, seria chamado Baal, o Deus Sol. Semiramis proclamou que Baal estaria presente na terra na forma de chama, de toda chama acesa pelos seus devotos. Fosse uma lâmpada, fosse uma vela, ali estava ele. Tammuz ou Tammuz foi o filho de Semiramis, deu à luz depois da morte de Nimrod. Uma versão diz que a concepção foi imaculada, outra que foi fruto do incesto da rainha com o rei filho de Nimrod. De todo modo, a rainha declarou que Tammuz era a reencarnação de Nimrod e que ali esteve o Salvador. Porém, logo se estabeleceu um culto à rainha. Ela era mãe de Deus. A personagem Tammuz, misteriosa e persistente, atravessou o tempo e fronteiras. Na Síria, em torno do ano 1160 antes da Era Comum, viveu um Tammuz que foi crucificado. Sua identidade se perdeu na bruma das eras. Porém, tudo indica que foi um grande mestre, conforme os poucos testemunhos escritos. Como o Tratado de Julius Firmicius e Rory Profanarum Religion, 350 antes da Era Comum, onde é mencionado um Deus que ressuscitou para a salvação do mundo. Tammuz e os peixes. Palavra Tammuz é considerada composição de duas outras. Tam, significado perfeito, e Mus, relativo a fogo, luz. Portanto, luz perfeita ou luz de perfeição. Muitos escritores antigos encontraram conexão entre Tammuz e o arcaico Bacchus, Ictius, ou seja, Baco, pescador. É uma relação curiosa com o cenário dos evangelhos cristãos,
onde Cristo escolhe os seus primeiros apóstolos entre os pescadores, onde se refere a Pedro e como pescador de homens e realiza milagres como a pesca abundante e a multiplicação dos peixes. Rapaz do céu, oh my God! Tá vendo? Quanta semelhança, quanta coincidência, mais um paradigma refutado.